ministro do STF, Alexandre de Moraes, incluiu o Partido da Causa Operária no processo que trata de coibir as chamadas fake news, em razão de postagens em que a legenda pede a dissolução do Supremo. Moraes determinou o fechamento preventivo de algumas contas do PCO nas redes sociais e, segundo afirmou o presidente do partido, Rui Costa Pimenta, ao EPET TV, os advogados de defesa sequer tiveram acesso ao conjunto dos autos. Pimenta afirma que o PCO é favorável ao mais amplo direito à liberdade de expressão e que, para coibir abusos como as fake news e o que chama de mentiras da classe dominante, a esquerda deveria se unir em torno de um projeto que una a educação política do povo a uma ação mais pragmática, que seria a aglutinação das correntes progressistas contra o poder econômico da direita, que tem sido muito mais profissional no uso das redes sociais. A mentira deve ser combatida com a verdade. O progresso tecnológico acontece em meio à luta de classes e a classe dominante vai procurar controlar esse processo. Mas os meios de comunicação sempre serão uma oportunidade, muito mais do que um risco, disse o presidente do PCO, lembrando que o advento da imprensa ajudou a acabar com a Idade Média. Como o PCO pretende contestar a decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Nós consultamos aí vários advogados, né? E eles falaram que é totalmente arbitrário. Não há lei nenhuma, não tem nenhuma base. Uma parte do processo seria crimes contra a honra, né? Contra a honorabilidade do tribunal. Mas o crime contra a honra não pode ser uma instituição. Teria que ser contra uma pessoa determinada, teria que ser uma pessoa física. Quer dizer, é um processo arbitrário, é um processo político, né? Que não tem legislação que dê amparo a isso daí. Não existe na legislação brasileira a tipificação do delito de fake news. Também não poderia nem existir, porque isso daí, a lei brasileira tem que ser escrita em português, tem que ser escrita no vernáculo, não poderia existir isso daí. É muito arbitrário. E as medidas que o ministro toma, em geral, são arbitrárias. Nós não fomos condenados a nada. Né? Nós fomos incluídos no inquérito, quer dizer, abriu-se um inquérito em relação ao nosso partido. Mas mesmo assim, nós já estamos sendo punidos, sem que o inquérito tenha constatado que alguma ilegalidade tenha sido cometida. É uma coisa extraordinariamente arbitrária. Mostra que, em função do golpe de 2016, nós chegamos num ponto no Brasil em que não tem mais lei. Nunca foi uma coisa muito firme, vamos falar o que é verdade. Né? Vocês têm atividade aí no sindical, né? Vocês devem conhecer bem como é que é a arbitrariedade do Tribunal do Trabalho, né? No Brasil, a lei nunca foi muito firme, sempre existe aquele famoso ditado, né? Que a pessoa diz que de bunda de nenê e cabeça de juiz ninguém sabe o que vai sair, né? Sempre foi assim, mas agora a coisa chegou num extremo. É uma barbárie total. Não... E o mais curioso é o seguinte, o processo ele é sigiloso, quer dizer, nós não tivemos acesso ao conjunto do inquérito, ele está correndo em sigilo de justiça. Nós reivindicamos isso, né? O nosso advogado, a primeira coisa que ele falou no depoimento que nós demos à Polícia Federal foi isso. Nós gostaríamos de ter acesso ao conjunto do processo. Como é que nós vamos nos defender se nós nem sabemos o que é que está acontecendo? Então é uma coisa, outra coisa também absurda, meio kafkiana, né? Quando você lê o livro do Kafka, o processo, você pensa assim, isso é pura ficção, né? Mas na verdade não é bem assim. O que efetivamente já foi decidido e executado? A situação ambígua, né? Porque as redes sociais se insurgiram contra a decisão do ministro.
todas elas criticaram e entraram com recurso. Então, até agora, eles derrubaram 3 redes sociais do partido. Derrubaram o Twitter, derrubaram o TikTok e o Instagram. O YouTube, que nem é o CNPJ do YouTube, Causa Operária TV, não é do PCO, é de pessoa física. É de pessoa jurídica, é uma MEI, uma empresa pequena. Mas também não sei por que não caiu, porque no despacho estava e o Facebook também não caiu. É uma coisa muito... Não tem pé nem cabeça esse processo, essa aqui é a realidade. No inquérito, né, no depoimento que eu dei à Polícia Federal, o que ele perguntou é o seguinte: explicar as posições políticas que nós mostramos ali. Por que vocês falam que tem que destituir o STF, que tem que acabar o STF? Eu expliquei que é uma proposta, nós temos uma vasta proposta, muito mais ampla do que isso, de reforma política do país, etc., etc., e nós nunca colocamos, o que é verdade, né, apesar de que nós somos um partido que prega a revolução, nós nunca colocamos essa questão num terreno, digamos assim, de subversão da ordem estabelecida, porque não faz sentido colocar as coisas nesse pé, né? E eu expliquei para o delegado da Polícia Federal, que é estranho, né, explicar para um delegado um problema político desse, que a nossa posição, inclusive explicitada mais de uma vez, é que se alguém tentasse dar um golpe de Estado e fechar o STF pela força, nós nos colocaríamos contra, nós defenderíamos o STF. Quer dizer, nós não temos uma posição, não sei também como é que a gente poderia ter uma posição golpista, né? Não faz sentido, é uma coisa muito sem sentido. Bolsonaristas estão se aproveitando da decisão de Moraes para defender o que eles consideram liberdade de expressão. Falamos com os bolsonaristas também, para saber o que tinha acontecido, né? O que eles falaram é um show de horrores. O cidadão, ele mandou, por exemplo, o Alexandre de Moraes mandou bloquear a conta da mulher do Daniel Silveira, que não faz parte do processo, não está no processo. Ela não é nem investigada, não é que ela não é culpada, ela não é nem investigada. Mandou bloquear a conta, quer dizer, seria assim um crime por associação, como havia na época do macartismo. Você conhece um comunista? Ah, então você é culpado também. É uma coisa muito louca. Existe algo em comum entre o que o PCO considera liberdade de expressão e o que os bolsonaristas reivindicam? Vocês sabem que essa posição do bolsonarismo, de liberdade de expressão, é puro oportunismo político. Bolsonaro já declarou que ele gosta de torturar as pessoas, que ele era favorável a matar 30 mil comunistas. Tem essas declarações. Ele nunca foi nenhum democrata. Como ele está sendo tolhido, né? E eu acho que ele pegou aí as palavras de ordem da direita norte-americana, que, desse ponto de vista, a gente é obrigado a dizer, é mais coerente do que o Bolsonaro. O trumpismo é mais coerente na defesa da liberdade de expressão. O Bolsonaro não, o Bolsonaro é uma imitação incoerente, né? Então, eu, por exemplo, não levo muito a sério a defesa que o Bolsonaro faz da liberdade de expressão, porque ele está defendendo deles só. Essa aqui é a grande verdade. Nós não, nós sempre defendemos a liberdade de expressão. Nosso partido nasceu quando ainda, né, o grupo original do partido, a corrente que ingressou no PT na época, nasceu durante a ditadura militar. E nós defendimos a plena liberdade de expressão. De lá para cá, houve uma mudança em determinados setores da esquerda que começaram a pregar, que é uma novidade, não é uma coisa tradicional da esquerda, que você deve ingressar no terreno da censura contra determinado tipo de opinião. Quer dizer, há opiniões que são boas e opiniões que devem ser censuradas.
Bom, nós não aderimos a isso. Nós mantemos a mesma posição que a gente sempre teve, que é a posição tradicional de todos os partidos marxistas, socialistas, que sempre defenderam a liberdade de expressão irrestrita. Esse negócio de que a liberdade de expressão deve ter limites, primeiro é uma coisa da burguesia, não é do movimento operário, e segundo, na esquerda é uma novidade. Só que o pessoal que adota isso agora, né, eles acham que tem que impor isso aí a ferro e fogo. Se você não concordar, então você tem uma posição, sei lá, que não é de esquerda, mas é bobagem. A posição tradicional da esquerda é a defesa da mais ampla, da mais irrestrita liberdade de opinião. O que aconteceu com seu programa no Brasil 247 e qual a sua opinião sobre o ocorrido? Eles suspenderam o programa, né? Eles mesmos declararam que foi uma suspensão temporária, que não é definitivo. Bom, eu acho um erro eles fazerem isso daí, mas até certo ponto, não quero justificar o que eles fizeram, é compreensível, porque o que esse inquérito das fake news, né, quando você se dá conta do que está acontecendo, ele é assustador. Né? Por exemplo, seria totalmente absurdo eu participar de um programa do 247 e o 247 ser punido por aquilo que eu falei no programa, seja lá o que for. Seria totalmente absurdo. Mas não é uma coisa que está excluída. Pode acontecer com relativa facilidade. Aí eles se assustaram, né? Eles têm, o 247 é um empreendimento, finalmente é um empreendimento, é uma empresa, né? Eles ficaram com medo de sofrer retaliações que poderiam mutilar bastante o 247. Eu acho que o problema é o seguinte, né? Nesse ponto a gente tem que ter uma certa tolerância. O correto seria que todo mundo se levantasse contra isso. Na minha opinião, esse seria o correto. Agora, não há um consenso. Não há um consenso porque há pessoas que acreditam que com as medidas arbitrárias do STF vão conter o Bolsonaro. Eu acho que isso é uma fantasia. O STF até agora só prejudicou o povo brasileiro, a esquerda, né? Teve uma participação de destaque no golpe, na eleição de 2018. Então, acho que o pessoal está vivendo uma fantasia. Mas o fato é que não tem consenso. O que a gente pode fazer? Nós temos que ter paciência, nós temos que procurar convencer todo mundo, e eles vão se convencer a partir da experiência de que essas coisas não podem ser toleradas, que elas devem ser combatidas. Então, a nossa posição oficial sobre o 247 foi isso. O 247 não é hostil ao PCO, né? O Leonardo Atush, que é o dono do canal, ele procurou, né, nos apoiar de várias maneiras. Ele não é hostil, ele é um nosso amigo, um nosso aliado, nós reconhecemos isso. Acho que foi um erro que ele cometeu, mas, por outro lado, também, se fosse um partido revolucionário, a gente seria mais duro, porque o partido revolucionário tem o dever, né, de não se intimidar com essas coisas. Mas aí, no caso, né, você está diante de um empresário aí que, a duras penas, sobrevive no ramo da comunicação de esquerda. Então, a gente assinala o erro, mas não vamos hostilizar o 247 por isso. Diferentemente de pessoas que apoiaram abertamente o STF, porque eu acho que isso daí já é uma barbaridade. Mas nós consideramos o Leonardo Atush, o 247, como aliados nossos, nós estamos na mesma luta. E, bom, tem que ter um pouco de paciência, vai fazer o quê? Com o advento das redes sociais, a desinformação cresceu bastante. Há quem acredite até hoje, por exemplo, que o Papa apoiou Trump nas eleições norte-americanas. Como garantir simultaneamente a liberdade de expressão e impor limites a esse tipo de fraude? Bom, eu considero o seguinte, lógico, o problema existe mesmo, mas eu considero que, nós consideramos, né, nós, o partido, nós consideramos que não é um problema novo isso daí. Né?
Quem acompanha, quem é de esquerda no Brasil, acompanhou as eleições passadas, sabe que a Veja, o Globo, vocês são os zeros e vezeiros de contar mentiras as mais escabrosas, né? Nesse momento mesmo, nós estamos vendo isso. O Estado de São Paulo fez uma ligação totalmente ilegítima do ex-presidente Lula com o PCC, né? Tudo bem, eles não vão ser pegos aí numa falsificação descarada, porque eles tiveram a astúcia, né, de não falar nada abertamente. Eles estão insinuando. Eles fizeram essa ligação, mas se você ler a matéria, você não vai encontrar motivo para processar, né? Ah, não, nós falamos que o Lula, mas olhando o conjunto da coisa, enquadra aí numa mentira cabeluda. Isso eu acho que é de sempre, né? A gente tem que mostrar que a burguesia é mentirosa mesmo, que a direita mente, que eles não têm apoio na verdade. E nós temos que educar os trabalhadores e o povo a acreditar na esquerda. A esquerda tem que ganhar a confiança e falar: se nós falamos A, é porque é A. Agora, eles não merecem confiança nenhuma. Você vê quantos jornais de esquerda antigamente não tinham como nome a verdade, né? A verdade operária, a verdade democrática, a verdade Pravda, né? Pravda é verdade em russo. É porque a verdade sempre teve com a esquerda, sempre teve com os movimentos progressistas, né? Com os trabalhadores, nunca com a burguesia. A burguesia é mentirosa mesmo, né? Falsifica tudo. É uma usina de mentiras, né? Eu acho que nós temos que combater isso daí através de um trabalho de educação política. Eu entendo que, por exemplo, para determinados setores, principalmente do PT, né, existe uma preocupação mais imediata com as eleições. Mas, veja, a justiça, a lei, a polícia, o judiciário, não vai controlar isso daí. Eles, pelo contrário, eles vão deixar rolar, se for, a não ser que não seja da conveniência deles. Então, eu acho assim, não tem muita escapatória. Você tem que... Eu acho, por exemplo, que o PT deveria refletir profundamente em criar meios de comunicação mais poderosos. Eles têm condições, eles têm apoio, né? E eles não fazem isso daí. Essa que é o verdadeiro antídoto contra essa usina de falsificações, né? Precisaria ter um plano aí para ter rádios sindicais em várias cidades, né? Precisaria ter um jornal diário ligado à esquerda, poderia ser um pool de diversas organizações que se juntassem para criar esse diário, né? E esse jornal poderia ser distribuído aí em todos os sindicatos, no movimento estudantil, no movimento popular. Eu acho que o caminho é por aí. Você tem que combater a mentira com a verdade, né? A polícia não vai combater a mentira. A polícia, pelo contrário, vai ajudar os mentirosos. Eu acho que é bobagem achar que o Alexandre de Moraes vai conter o Bolsonaro aí, exceto no caso em que a burguesia tenha decidido agora, né? Isso não me parece claro que esteja acontecendo, que eles têm que conter os bolsonaristas agora, nesse momento. Mais para frente, eles vão soltar a cachorrada bolsonarista em cima dos trabalhadores, porque esse é uma arma que eles têm aí. Bolsonaro, eles não são contra o Bolsonaro, eles são a favor de controlar o Bolsonaro. O Bolsonaro, para eles, é um cão de guarda. Eles só não querem que o cachorro tome conta da casa, mas também não vão matar esse cachorro. Deste ponto de vista, as mídias sociais são mais um risco, uma oportunidade ou os dois ao mesmo tempo? Elas são uma oportunidade. Os meios de comunicação são sempre positivos, né? O desenvolvimento tecnológico, isso daí não é de agora, né? Não é com a internet. Né? Quando foi criada a primeira máquina de imprimir, isso daí foi um grande progresso. De repente, você podia ir, tudo bem, naquela época o padrão era modesto,
mas você podia imprimir 1.000 cópias de um livro aí e distribuir. Antes disso, antes da imprensa do Gutenberg, não tinha essa possibilidade, né? Depois, com a máquina de imprimir, surgiram os jornais também. Isso daí cria uma politização, acabou com a Idade Média, né? Isso aí foi um dos instrumentos que serviram para acabar com a Idade Média. Depois vai surgir o rádio, né? O rádio foi um outro grande avanço, a televisão também foi um grande avanço, e agora a internet é um grande avanço. O problema é que essas coisas acontecem no meio de uma luta de classes. E a classe dominante vai procurar controlar isso daí, porque ela sabe que é um perigo para ela. Aí, pessoas vão usar isso daí de uma maneira ruim? Sempre. Tudo pode ser usado de uma maneira ruim, né? As coisas mais bonitas aí que você imaginar pode ser pervertidas. Sempre vai ter gente para perverter isso daí. Mas eu acho que não implica em que a coisa em si seja negativa. Não dá, não podemos fugir da luta de classes. Vai aparecer de tudo aí, sem dúvida nenhuma. A manipulação da informação tem sido trágica para a Petrobras. Do ponto de vista da liberdade de expressão, o que o PCO teria a dizer para aqueles que pretendem defender as estatais e o seu papel no desenvolvimento? O caso da Petrobras é grave, né? Como você disse, a Petrobras já está semi-privatizada, né? Já está em uma medida grande privatizada. Querem não apenas acabar de privatizar, como esquartejar a Petrobras, né? Dividir em várias empresas. Eu vi que o Globo defende essa posição, transformar a Petrobras em várias pequenas empresas. É um crime contra o país. Todo mundo sabe que o petróleo é a maior riqueza que tem. Do ponto de vista das mercadorias valiosas, chamadas commodities, o petróleo é a mais valiosa de todas. E isso daí, um país soberano, um país que exercita sua independência, sua autonomia política, deveria tomar esse petróleo e usar a favor do povo brasileiro. Nós somos contra o avanço da privatização. Nós achamos que seria necessário, inclusive, lutar para que seja revertido aquilo que já foi feito, né? Porque o que acontece hoje é que, enquanto o povo brasileiro passa fome, tem muita gente ganhando dinheiro com as ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. É uma barbaridade. Como é que a gente pode viver numa situação dessa? Eu acredito que a gente deva fazer aí uma trincheira na Petrobras. Nós defendemos a seguinte concepção: petróleo 100% estatal. O petróleo é do povo brasileiro, é a nossa posição. Nós achamos que está mais do que na hora de começar a fazer essa campanha, né? Se o Bolsonaro for derrotado e o Lula ganhar as eleições, nós temos que levar ele essa reivindicação popular. Se por algum motivo, né, o Bolsonaro ou outro setor neoliberal ganhar as eleições, nós temos que estabelecer uma trincheira e impedir o avanço da privatização. E se a gente conseguir um resultado na Petrobras, nós podemos, de repente, reverter outras privatizações. Então, é uma luta, na minha opinião, central, né? Eu acho que deveria estar no centro da campanha eleitoral agora, para chamar a atenção de toda a população. E o que eu posso dizer é o seguinte, que nós estamos nessa luta e nós estamos aqui à disposição de vocês que trabalham na Petrobras, para tudo que vocês forem fazer nesse sentido, né? O que a gente puder fazer para apoiar, nós estamos à disposição de vocês. Vocês podem contar com o PCO. Em sentido mais pragmático, o que a esquerda e os setores progressistas poderiam fazer agora para enfrentar o poder econômico que hoje se apropria do progresso técnico para manter e até aprofundar o controle sobre a população? Eu acho que, ao invés do pessoal querer que a justiça controle as fake news, a esquerda deveria estudar o que a direita está fazendo nos Estados Unidos e no Brasil com as redes sociais
e ela tomar conta das redes sociais. Não para contar mentira, obviamente, né, para falar a verdade. Mas nós temos que dar a mão à palmatória. A direita está muito mais profissional do que a esquerda nesse ponto aqui. Nós temos muita coisa para fazer. Vamos ver, né? Vamos ver se os partidos de esquerda conseguem primeiro se unir. Né? Foi um ponto positivo que a maioria dos partidos de esquerda tem se unido em torno da candidatura do Lula. Nós propunhamos isso desde o começo. Eu acho que, apesar de que essa união é muito frágil, muito cheia de problemas, é um passo adiante. Eu acho que deveria se formar uma frente única de toda a esquerda, das organizações sindicais e populares, né, para levar adiante uma luta que é uma luta em defesa do país, porque o nosso país está sendo praticamente destruído. Né? Cada dia é uma notícia pior do que a outra. Né? Eu vi um jornalista da Globo falar que a Amazônia não é brasileira. Isso nem sonho, né? Se o pessoal botar aí o pé na Amazônia, já não vai ser discurso, o negócio vai enfeiar aqui. Como assim que a Amazônia não é brasileira? Claro que a Amazônia é brasileira. Por aí a gente vê, né? Estão entregando tudo, estão acabando com o país. E o Bolsonaro faz isso daí sob o lema de Brasil acima de tudo, né? Que é um cinismo extraordinário. Nós temos que, inclusive, convencer os bolsonaristas que acreditam seriamente nisso de que não é com o Bolsonaro que o Brasil vai estar por cima mesmo. Nós temos que... Eu conheço gente que até vota no Bolsonaro, mas tem uma posição mais séria em relação ao Brasil. Né? Espero que a gente consiga unificar a esquerda e todo mundo que queira lutar na defesa dos interesses dos trabalhadores, do povo brasileiro e do país de conjunto. E queria agradecer a vocês pela oportunidade de expor a nossa posição aqui. É muito importante nesse momento para nós poder falar com todo mundo, né, explicar o que está acontecendo. A luta política, em grande medida, é isso. É preciso explicar com bastante paciência para que as pessoas vão despertando para adotar uma ação concreta diante dos problemas que estão colocados.